Alô, aluno? Alô, aluna? Adivinha quem tá falando? Duvido vocês adivinharem quem é. Sou eu, o professor Fernando! É isso aí! E nós estamos aqui mais uma vez para a nossa aula de filosofia. Se preparem porque agora lá vem a filosofia. Pessoal do segundo ano, quero falar com você hoje. Sabe o que? Nós iremos falar hoje de mito e o nascimento da filosofia. Isso que nós iremos falar. Tem aqui o material preparado da nossa PET, tá? A emergência da filosofia. E o nosso objeto de conhecimento é o mito e filosofia. Então, vamos falar de mito e de filosofia. Segura aí, caneta e papel na mão, bebê, porque a aula vai começar. Segura, acompanhe o texto comigo aí. O nascimento da filosofia pode ser entendido como o surgimento de uma nova ordem do pensamento, complementar o mito, que era a forma de pensar dos gregos. Sabe disso, pessoal? Você sabe o que é um mito? Já ouviu falar de mito? Você já ouviu falar de deuses mitológicos? Você já ouviu falar de uma história de um rapaz que se considerava bonito demais, chamado de Narciso? Não? Pesquisem lá, seu narcisista. Já ouviu falar de Édipo? O cara que matou matou o próprio pai e casou com a mãe? Não sabem disso? Pesquisem lá, o mito de Édipo. Vocês conhecem a lenda, o mito do labirinto de Teseu? Não? Pesquisem lá. É muito massa. Já ouviu falar de Aquiles? Calcanhar de Aquiles? Dá uma lidinha lá, tá? Esses são assuntos para outras aulas sobre mitos. Sabe quem gostava muito de escrever sobre mitos? Os gregos. Anteriormente aos gregos, um tal de Homero, um tal de Hesíodo. Vou falar desses dois camaradas, Homero e Hesíodo. Gente, vocês não sabem, meu Deus do céu. Homero foi quem escreveu, sabe? Aliás, o Homero é um poeta, né, velho? O Homero foi quem escreveu, sabe quem? A Ilíada e a Odisseia. A Ilíada é a narração da guerra de Troia. Vamos lá, capturar a Helena! Vamos mandar um cavalo de pau, encher de soldado e atacar Troia! Presente de grego. Dá uma pesquisada lá na Ilíada, a guerra de Troia. E a Odisseia, que é a volta de Ulisses para a sua ilha, a ilha de Ítaca. Aí vai narrar a história desse grande camarada chamado de Ulisses. Ulisses que deixou a Penélope lá na ilha de Ítaca. Sabe com quem? Com seu filho Ícaro. Ícaro não, né, professor? É Ítalo. É Ítalo. Sabe quem que é o Ícaro? Não? O sonho de Ícaro, que era ganhar asas. Isso é mito, tá? Ítalo é o filho de Ulisses, da ilha de Ítaca, casado com Penélope. E Ícaro era o rapazinho que queria voar, que fez umas asas de cera. Dá uma pesquisada nesses mitos aí, vocês vão olhar e gostar, hein? Certo? Vamos continuar então a nossa história, falando de Homero. Ele que escreveu esses dois grandes livros aí, a Ilíada e a Odisseia. Olha, quem diga que o Homero mesmo nem tenha existido, que não passa de mais um mito. Nós vemos também Hesíodo, um grande poeta, que vai falar sobre o quê? A teogonia, a existência de Deus, o nascimento de Deus. Continuemos o nosso texto de filosofia. Aqui, uma visão de mundo que se formou de um conjunto de narrativas contadas de geração a geração por séculos e que transmitiam aos jovens a experiência dos anciãos. Pera aí, você tá achando que mito é uma bobeira? Você tá achando que mito é só uma historinha para boi dormir? Ô gente, não, mãe. Mito, pessoal, era uma coisa muito séria. Sabe por quê? Hoje é porque nós achamos que mito é uma coisa boba.
Mas para os gregos, o mito era uma coisa muito, muito séria. Porque eram os mitos que transmitiam os valores. Eram os mitos que organizavam o pensamento da sociedade. Porque a filosofia mesmo, ela vai surgir após os mitos. Ela vai surgir em decorrência do mito, a filosofia. Ela vai ser a complementação racional dos mitos. É isso aí, moçada. Então, olha aqui. Não vem com essa lereia de que mito é uma coisa boba, porque não é não. Mito é uma coisa muito séria. Acontece que, muitas vezes, eles não sabiam a quem atribuir algum fenômeno, a alguma coisa, e eles criavam, então, seres mitológicos. Nessa criação dos seres mitológicos, eles tinham as narrativas dele, e essas narrativas eram passadas de geração para geração, para aquele povo se organizar socialmente, economicamente, religiosamente. Sim, o mito era uma espécie de uma religião, porque tinha deuses. Não é isso? Zeus, Poseidon, Hades, Hércules, Afrodite, Dionísio. Nunca ouviram falar desses camaradas, não? Dá uma pesquisadinha nesses deuses, os deuses nórdicos. A mitologia nórdica lá. Pessoal, filosofia é cheio de coisas gostosas para se ler. Não perca tempo não, você que é aí do segundo ano aí, ó, já vai, ó, começando a ler, para quando chegar no terceiro ano, passa rapidinho e você vai ser nota 1000 no Enem, gatinho, gatinha. Segura na leitura, vamos continuar aqui. Os mitos falam de deuses e heróis. Foi o que eu disse para vocês, Hércules, quem foi Hércules? Lembra? Aquiles. O calcanhar de Aquiles, o indestrutível Aquiles. Aonde era o ponto fraco de Aquiles? No calcanhar. Uma flechada em seu calcanhar e o herói desfalece, morre. Muito bem. Fala de outros tempos. E dessa forma misturava a sabedoria e os procedimentos práticos do trabalho e da vida com religião e as crenças mais antigas. Tá vendo? Então os mitos, pessoal. O mito é uma coisa muito séria, muito importante. Não só para os gregos, mas para todo o Oriente e principalmente para nós aqui do Ocidente. Ah, professor, você está falando do Oriente? Mas o Oriente já não é uma outra parte? Não tem outra coisa? Sim. Lá também eles têm uma filosofia. Ou vocês nunca viu o Yin e o Yang? Nunca viu? Não, gente. O bem e o mal? Meu Deus do céu! Vocês têm que ler mais então, tá? Olha só. Nesse contexto, os mitos eram um modo de pensamento essencial à vida da comunidade, ao universo, pleno de riquezas e complexidades, constituída a sua experiência. Enquanto narrativa oral, o mito era um modo de entender o mundo que foi sendo construído a cada nova narração. Vocês estão entendendo isso? Olha, então o mito era a maneira que eles transmitiam as tradições gregas, daquele povo clássico. Mas cada geração, cada povo, quando transmitia, era um aprendizado diferente, era um momento diferente. É claro, né? Eles agora estavam aprendendo mais e mais e mais sobre a natureza, sobre as coisas que aconteciam. Logo, logo, eles vão descobrir que raios, trovões, tempestade são fenômenos da natureza. E que não é nenhum Deus que manda, não. É a própria natureza. São nuvens acumuladas de cargas positivas e negativas. Cabum! Despejam raios, tempestades. Sim! Só que o mito ainda continua muito forte e muito sério. Continuemos a nossa leitura. Os mitos apresentavam uma religião politeísta. Politeísta, o que é isso? Vários deuses. Polis, vários. Teísta, deuses. Vários deuses, tá? Politeísta. Então, claro, para tudo eles davam o nome de um deus, né? O deus do trovão, o Hades, deus do subterrâneo, o Poseidon, deus do mar, Zeus, deus dos deuses, deus do Monte Olimpo. Eu acho que eu sou um deus, hein? Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. Os mitos, viu, pessoal? É demais. Era uma espécie de religião dos gregos.
tá? Continuemos aí a nossa leitura então. O mito era um modo de entender o mundo que foi sendo construído a cada nova narração. As crenças que eles transmitiam ajudavam a comunidade a criar uma base de compreensão da realidade e um solo firme de certeza. Eles não tinham conhecimento de algumas experiências, algumas coisas que aconteciam, e o mito os ajudavam a criar uma base, né, para ter certeza do que estava acontecendo. Por muitos e muitos séculos, os mitos foram respeitados. Tá certo, bebê? Continua. O mito era um sistema religioso sem corpo sacerdotal, sem livro sagrado, sem teoria escrita, tá? Sem doutrina revelada. Era zen. Não tinha uma doutrina revelada. O que é uma doutrina? A gente vê hoje que para se ter uma religião, você tem que ter uma doutrina. O que é uma doutrina? São aquilo que as religiões pedem para ter. A igreja, os cristãos têm as suas doutrinas. Os muçulmanos têm as suas doutrinas. Não é isso? Seguir doutrinas. Ou seja, são regras, regulamentos de uma determinada religião. Tá? Nos mitos não se tinha essas doutrinas. Não se tinha esses livros escritos, como está dizendo aqui no texto de vocês aí, ó. Não se tinha essas teorias escritas. Simplesmente eles aconteciam. Era tão natural, então dava-se a esses deuses essa naturalidade dos acontecimentos. Não se tinha uma teoria, não se tinha um livro sagrado, não se tinha uma Bíblia. Não se tinha um sacerdote, um padre, um pastor, tá? Y así por delante. Oye, ahora yo estoy hablando en español con usted, chico. Qué bueno. Vámonos continuar a nuestro testículo. Muito bem. Era concentrado na tradição oral, passado de geração em geração através de oralidade. Como não tinha nada escrito, era oral. Tá? E isso que se entende por teogonia. Tá aqui, ó, teogonia. Hesíodo, quem escreve sobre a existência de Deus, para contrapor o problema filosófico de Epicuro, que fala que não existia deuses e que um Deus não era capaz de ser onipresente, onipotente e onisciente. Epicuro, é porque você não conhece o Deus dos cristãos, porque este é onisciente, onipresente e onipotente. A existência de Deus foi provada por... como é que é o nome do rapazinho aqui, gente? O Hesíodo. Tá? Do Hesíodo, sabe como? Através da discussão sobre o mal. Isso, através da discussão sobre o mal. Hesíodo. Então ele vai provar a existência de Deus. Tá certo? Continuemos aqui a nossa narrativa. Olha só. Ao aliar crenças, religião, trabalho e poesia, os mitos traduziam o modo que o grego encontrava para expressar sua integração ao cosmo, ao mundo. Integrar-se ao mundo, tá? E a vida coletiva. Os gregos, a partir do século V a.C., viveram uma experiência social que modificou a cotidianidade. Que palavra esquisita, tá? Grega, a vivência do espaço público e da cidadania. Eles eram muito preocupados com essa questão de organização social, os gregos, muito preocupados com cada um fazendo a sua parte, vivendo em uma sociedade organizada, tá? Os gregos, olha, Platão escreveu, sabe o quê? Na Paideia lá, sobre a polis. Sabe o que é a polis? A polis é uma cidade, tá? Utópica, que Platão escreveu sobre ela. Dá uma pesquisadinha depois sobre a polis. Muito bem. O sentimento que ligava os cidadãos entre si era a amizade, a filia, resultado de uma vida compartilhada. Filia, amizade, tá? Amigo, filosofia, amigo da sabedoria, amizade, filia. Na origem da filosofia, encontramos o mito e a poesia. Entre estas, a que chegaram até nós são as poesias de Homero e de Hesíodo, que contam detalhes da vida das sociedades gregas antigas. Eu já disse para vocês, né? Homero narra as narrativas da Ilíada, Guerra de Troia,
e narra a Odisseia, que é a volta de Ulisses para a ilha de Ítaca. E o doutor Hesíodo vai narrar a existência de Deus e outros poemas belíssimos de Hesíodo. Muito bem, pessoal. Os mitos dos quais temos notícia são formados de narrativa oralmente, né? Sobre os temas primordiais, isto é, sobre a origem ou criação. É o modo como as sociedades arcaicas representavam coletivamente a geração de todas as coisas, isto é, a sua maneira de exprimir suas experiências. É assim que faziam e era para isso que serviam os mitos, narrar essas experiências, essa religiosidade de organização de uma sociedade. Muito sérios mitos. É preciso esclarecer que os chamados primeiros filósofos, os primeiros filósofos oriundos de Jônia. Você sabia que Hesíodo era lá de Jônia? Uma cidadezinha aonde é o berço da civilização, aonde é o berço da filosofia? Muito bem. Mais ou menos no século IV a.C. foram também astrônomos, geômetras, matemáticos, médicos e físicos, isto é, a divisão do saber, as quais estamos acostumados, são modernas e não faziam parte do universo dos antigos. Pessoal, você sabia que a filosofia é a mãe de todas as ciências? Com a filosofia nasce todas as outras ciências, química, física, biologia, sociologia, antropologia, tudinho. Filosofia é o bicho, hein? O cara que é filósofo é o cara. Sabe de tudo um pouco. Sabe de nada, inocente. Continuando aqui então. A distinção entre o que é a filosofia e o que é poesia, física, etc. e hierarquia platônica. Então há uma distinção. Porque cada área do conhecimento vai se dedicar a cada área do conhecimento. Não é isso? A filosofia se dedica a quê, gente? A procurar respostas? Também. Mas também a fazer perguntas. Sobre o quê? Por quê? De onde eu vim? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Que besteiraiada, né? Mas a filosofia é muito mais que isso. É uma maneira da gente refletir sobre os porquês, tá? Muitas vezes nós encontramos respostas, outras vezes não. Muitas vezes nós colocamos dúvidas e outras vezes nós somos a dúvida. Pessoal, lembrando que não existe uma resposta verdadeira. Que é isso, professor? Então quer dizer que tudo está errado? Não. Estou dizendo que não existe uma verdade absoluta. A verdade é relativa. Sem desse negócio aí, ó. Olha, eu sei aqui, viu? Vou te falar uma verdade absoluta. Não vai não, porque não tem uma verdade absoluta. Pergunta aí para quem já estudou geografia, ciências aí, ou algo afim. Quantos planetas tinha? Na época que eu fazia o ensino médio, Plutão era um planeta. Hoje não é mais. Por quê? Então agora eu estou errado? E vocês estão certos porque tirou Plutão de planeta? Alguém desconsiderou ele porque é pequeninico. Tamanho não é documento. Mas para Plutão foi. Não é mais Plutão, não é mais planeta. Rodou, Playboy. Olha só. Existem duas versões principais sobre a origem da filosofia. A versão mais conhecida é aquela que acentua o surgimento de uma metodologia nova de abordagem dos problemas no esforço de certos pensadores em explicar os fenômenos naturais com os métodos que possibilitam medir, verificar e prever fenômenos. Esse é o primeiro assunto, é a primeira vez que nós podemos falar sobre filosofia, de uma organização de pensamentos, de racionalidade. Nessa versão, a filosofia, ao nascer, opõe-se ao mito e ao substituir a partir de uma nova racionalidade. Ou seja, o que ela se opõe ao mito? Porque o mito, às vezes, ele não agia com uma razão. Os fatos, aquilo que eles faziam, não tinha uma razão para aquilo acontecer. A filosofia não. A filosofia, ela organiza, o pensamento filosófico organiza tudo, tá? Racionalmente, bem organizadinho. Tá? Há uma razão dos porquês das coisas. Tá? Então, por isso que a filosofia se opõe ao mito. Na verdade, ela não vai se opor e ficar assim, não quero mais saber de você, tô obrigado. Não, ela vai complementar o mito. Tá? Por quê? O mito não era narrações, não era narrativa de acontecimentos, não era uma espécie de religião. A filosofia ela só vai organizar racionalmente sobre os mitos. Tá, bebê? Segura aí.
A segunda versão diz que não houve um rompimento com o mito e a religiosidade dos antigos continuou a aparecer em forma de conhecimento filosófico, tá vendo? Então temos duas versões. A primeira que se opôs ao mito, a segunda é que ela não se opôs, mas ela continuou. Eu prefiro essa que continuou, porque fica muito mais bonito e muito mais coerente. As duas respostas podem ser consideradas extremadas, extremistas. Gente, tudo que é extremista, cai fora. Esse negócio de ser extremista não dá certo, não. Vamos colocar uma bomba no corpo e explodir todo mundo. Para, não é assim. Solta isso aqui, senão eu vou te meter uma bala. Brabinho. Para com isso, larga de ser extremista. Se você não me der isso, eu vou chorar. Bebê, chora mesmo. Chora não, bebê. Larga de ser extremista. Tudo que é extremista não presta, é exagerado. Então, ele está dizendo aqui, ó, que estas duas versões aí, elas podem ser extremadas. Se elas são extremadas, é mal. A filosofia surgiu gradualmente a partir da superação dos mitos, rompendo em parte com a Teodiceia, nascimento dos deuses. O que é Teodiceia? Nascimento dos deuses? O que será a Teodiceia?